Meus irmãos, boa noite. Graça e paz, e que o Senhor realmente abençoe você e seu lar. Tivemos um pequeno probleminha aqui no áudio, tivemos que reiniciar nosso processo. Mas glória a Deus, estamos juntos em nome do Senhor Jesus para celebrar, para adorar aquele que é digno, o Senhor Jesus. E é em nome dele que aqui estamos, para adorarmos a Deus, para reconhecermos o Senhor, o nosso Deus. É como diz o salmista no Salmo 92, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. A anunciar de manhã tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende isso, o estulto não percebe isto, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Louvemos, adoremos esse Deus tremendo. Nós vamos orar e clamar ao Senhor que Ele realmente fale conosco mais uma vez nessa hora, quando reunidos como igreja, nós nos prostramos, nós nos rendemos diante dos seus pés. Oremos. Querido Pai, nós estamos aqui, Senhor, para clamar a Tua bênção, mas não só reconhecendo que de Ti, ó Deus, dependemos, que em Ti, ó Pai, realmente é que nós somos, ó Pai, filhos amados do Senhor, resgatados pelo Senhor do pecado e da morte, e por isso nós celebramos o Senhor, nós adoramos o Senhor, pois Tu és Deus santo, Deus poderoso, Deus único, não há Deus como o Senhor, e nós adoramos o Teu nome. Queremos que o Senhor também não apenas receba esta devoção, essa adoração, mas que o Senhor, por Teu Espírito, fale aos nossos corações e que a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite possa ser ecoada e encontrar o coração de cada um daqueles que aprove o Senhor também salvar. Nós Te pedimos essa bênção e já Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvemos o Senhor. Boa noite, queridos. Nós convidamos vocês, mesmo onde vocês se encontram agora, a adorar o nome do Senhor com toda reverência, em espírito e em verdade, como Ele merece ser adorado. Eu convido a vocês que na sua casa, você possa clamar o nome daquele que vive, o nome daquele que todos os dias derrama sobre você e renova sobre você as suas misericórdias. Porque o nosso Deus é bom, e todas as vezes que nós somos levados a clamar pelo nome dEle, Ele, na sua grande misericórdia, no grande amor com que Ele tem nos amado, Ele nos ouve e vem em nosso socorro, porque Ele é um Deus que cuida de nós. Por isso clame o nome dEle, em toda e qualquer situação, louve o nome do Senhor, clame o nome do Senhor, porque Ele virá em seu socorro.
pois tu és bom, pois tu és bom. Declare, pois tu és bom. Declare a sua bondade. Pois tu és bom, sempre bom. Pois tu és bom, pois tu és bom, pois tu és bom pra mim. Aleluias. Que maravilha essa bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Quão magnífico é o seu nome. Ele é merecedor de toda adoração. Ele é merecedor de que você rasgue o seu coração diante dele, desse Deus de perto, deste Deus tremendo, incomparável é o nosso Deus.
Deus como tu, que por amor a si mesmo se deu em resgate do pecador. Aleluias. Ele se deu por você. Ele se deu para que você pudesse ter vida. E não uma vida pequena, uma vida sem esperança, mas uma vida plena, uma vida eterna, uma vida que não se acaba aqui, mas continua ao lado dele, aos pés dele, diante do trono dele. Esse Deus que nós adoramos, ele é maravilhoso, ele é tremendo, o único e verdadeiro Deus. Por isso nós podemos dizer que ele é magnífico. Amém. sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre
Que segurança, porque Ele é a nossa rocha. É sobre Ele que nós devemos edificar todas as coisas da nossa vida. Ele é um alicerce forte no qual nós podemos confiar. E é um desafio para as nossas vidas fazer isso. O salmista no Salmo 46, 10, ele escreveu e dizia assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre os povos. Essa canção é um convite para que eu e você possamos sempre descansar no Senhor, esperar nele, confiar no seu poder. Muitas vezes a ansiedade do nosso coração nos leva a fazer coisas, queridos, que depois nós nos arrependemos muito. Mas a palavra do Senhor sempre nos estimula, nos exorta a confiarmos nele. Por isso que o Senhor disse aquilo que Davi escreveu: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor nos está convidando para repousarmos nele, para lançarmos sobre ele a ansiedade do nosso coração que vem nesses dias. Que o Senhor possa agora nos dar de sua casa, onde você está. Eu não sei o problema que você está vivendo, eu não sei por qual adversidade você passa, mas o Senhor sabe, e Ele te diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. No teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levaram ao amor que você sente por mim. Eu sei que tu
sei, larga tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, me segurando. A tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Aleluia. Nós precisamos acreditar naquilo que Ele nos diz. Porque só crendo desta forma, nós vamos poder ver a grandiosidade do poder do Senhor. Nós vamos poder experimentar grandes coisas que Ele pode fazer por meio de nós, através de nós e em nós. Porque Ele é o Senhor de toda a terra. Ele está acima de todos. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és acontecerá aqui. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança
Aleluias. Não há semelhante a Ti, Senhor. Não há semelhante a Ti. Nós Te adoramos na beleza da Sua santidade. Amém. Gostaríamos de fazer uma reflexão sobre uma passagem das Escrituras que se encontra. Perdão. Ok. 1 de Crônicas, capítulo 16, verso 7 até o verso 36. Eu convidar você a abrir a sua Bíblia, livro 1 Crônicas, capítulo 16, versos 7 até o verso 36. Este é um cântico de Davi, é a junção de alguns salmos, como você pode perceber aí. Nós vamos ler todo este trecho, no qual se baseia a mensagem desta noite. E diz assim este salmo: naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã, como o quinhão de vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo, para que não se abale. Alegre-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque e na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei:
Salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse, amém, e louvou ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, dá-nos a instrução necessária nesta hora. Dá-nos do teu Espírito para expor a tua palavra. E dá-nos, ó Senhor, que Ele comunique esta palavra que tu tens preparado em cada coração, ajudando-nos a ouvir, ajudando-nos a crer, a colocá-la em prática e assim, Senhor, glorificar o teu nome. A ti, toda honra, toda glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um cântico de Davi, como já disse, e ele está localizado no capítulo 16 do livro de 1 Crônicas, que tem um contexto anterior muito interessante. Esta canção não está aqui à toa, não está aqui em vão. O contexto dessa palavra nos mostra o rei Davi e seus esforços para trazer a arca de Deus, a arca do concerto, ou a arca da aliança, para a cidade de Jerusalém. Isso ocorre nesta narrativa de 1 de Crônicas, e iniciando lá no capítulo 13. Você voltar aí às páginas da sua Bíblia, você vai ver isso. Início do capítulo, Davi dispõe realmente o coração em fazer isso. Ele ajunta os capitães de 1000, de 100, os príncipes. Ele ajunta a congregação de Israel e coloca aquela situação, aquela ideia para eles. Eles se alegram por essa ideia. Eles entendem que isso era aprovado por Deus, então eles começam a se preparar para isso. E o versículo 6 de 1 Crônicas 13 nos informa que a arca estava numa região chamada Kiriat Jearim, na casa do sacerdote Abinadab. A arca de Deus estava ali há quase um século. E isso ocorreu quando a arca foi capturada pelos filisteus, na primeira batalha de Ebenezer, e a sua subsequente devolução, conforme você mesmo pode ver, lá em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 1, quando Samuel registrou o seguinte, 1 Samuel, capítulo 7, verso 1. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A arca não foi levada para a região anterior em que ela se encontrava, porque essa região, que era Siló, região onde Samuel estava ali, sempre oficiando, levando, fazendo as ofertas, né, a tenda do encontro, o tabernáculo ali, havia sido destruída. Isso também você pode conferir, voltando um pouquinho mais às páginas da sua Bíblia, lá de Samuel, no capítulo 4, versículo 10, que diz assim: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos em Israel 30.000 homens de pé. E o verso 11 ainda informa: foi tomada a arca de Deus e mortos os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Então, você vê que esse é o contexto que está acontecendo, ocorrido aqui, desta leva da arca, dessa captura da arca, por volta do ano de 1050 a.C. Isso é visto nos profetas posteriores, quando eles narraram esse episódio da destruição de Siló e da tomada da arca, que foi um fato triste na vida de Israel. Você vê isso lá em Jeremias 7,12, você vê isso em Jeremias 26, versículos 6 e 9, e você pode observar isso inclusive num dos salmos, é o Salmo 78, desde ali do verso 60 até o verso 65, mostrando o desagrado de Deus em relação ao seu povo, aqueles que eram líderes na sua casa, e como Deus então permitiu que Israel fosse derrotado e a arca levada, mas também ao mesmo tempo, conforme 1 Samuel 7 em diante, você verá Deus mesmo fazendo com que esta arca retornasse à região de Israel. Davi, ele deseja levar a arca para Jerusalém para restaurar o culto, desenvolver a vida religiosa do povo,
a arca era o objeto central do tabernáculo. A arca representava a presença de Deus. Então isso era muito importante. Davi entende que não bastava ser rei, não bastava conquistar terras, não bastava ser um político, né, vitorioso nesse sentido, mas era, antes de mais nada, extremamente importante ter o Senhor no centro da nação, no centro da direção do povo de Deus, e por isso ele tenta fazer isso. Ele quer que a presença de Deus, que era ali simbolizada pela arca do concerto, estivesse realmente em Jerusalém. Acontece que, na sequência dessa passagem, capítulo 13 de 1 de Crônicas, eles fazem todo um aparato, né, fazem um carro novo para levar a arca. Imagina, né? A arca está sendo levada, né, num carro novinho em folha, né, mas não era esta a forma de conduzir a arca do concerto. Então você vai ver o triste caso ali de Uzá, que acompanhando ali, caminhando junto da arca, quando os bois tropeçam, está registrado no verso 9, verso 10 do capítulo 13, Uzá leva a mão para poder impedir que a arca caísse ao chão, e por isso ele foi duramente punido. Lembrando, inclusive, que havia, né, por todo aquele processo após esse incidente, por parte de Israel, o lembrete de que não se deve tratar a presença de Deus de qualquer sorte, de qualquer maneira. Então, havia uma forma de transportar a arca, ela deveria ser levada nos ombros pelos levitas através dos varais especiais destinados a esse transporte, e ela não poderia ser tocada. E você vê isso também lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 14. Então a arca ficou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era levita da família de Corá, do clã de Coate. Lá, versículo 14, você verifica isso. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. É verdade. Davi, ele não só sabia que isso era importante, mas ele tem agora absoluta certeza do seu intento. A arca está presente na casa de Obed-edom e Deus abençoa. A presença de Deus abençoa a nossa vida. A presença de Deus abençoa a nossa casa. A presença de Deus é que gera vida. Então Davi continua firme no seu propósito. E agora, no capítulo 14, ele entendendo já como que as coisas deveriam acontecer, no versículo 2, você verifica: reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado e muito. Então, você vai perceber Irão, rei de Tiro, fazendo ali uma aliança com Davi, enviou para ele madeira de cedro, enviou pedreiros, carpinteiros, edificou para ele uma casa. Davi ficou grato nesse sentido. Esse pequeno registro faz com que você também tenha uma noção, porque aqui são as crônicas, é o recontar da história de todo esse processo. Naturalmente, não está tudo aqui exatamente na cronologia dos fatos, e você vai ver então o registro falando sobre os filhos que nasceram-lhe em Jerusalém, e das suas vitórias sobre os filisteus, e de repente você vê, chegando aqui mais uma vez o capítulo 15, ele entendendo a maneira como conduzir aquela arca. Versículo 2 diz: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Então Davi faz todo o processo, todo o protocolo do jeito que era necessário para conduzir a arca de Deus para Jerusalém. Ele arma ali um lugar, uma tenda, e reúne Israel e seus líderes, e com muito louvor, uma grande celebração, uma grande festa, e de adoração e de reconhecimento à grandeza de Deus, o seu nome, eles então estão conduzindo a arca do Senhor da casa de Obed-edom até Jerusalém. O contexto posterior também desta mensagem que lemos aqui em Crônicas, do versículo 7 até o versículo 36, do capítulo 16, que é exatamente esse cântico de Davi, registra os outros dispositivos para o culto que agora Davi está ajudando, né, colocando homens para cantarem, estarem louvando ao Senhor continuamente. Então,
vai acontecer o seguinte: o antigo tabernáculo lá do deserto, em que se encontrava não só a arca, mas também os vasos, né, a mesa de bronze feita ali por Moisés, onde eles faziam os sacrifícios, né, a oferta ao Senhor. Esses elementos agora vão ser divididos, porque a arca vai sair daquele local, da casa de Obed-edom, e vai para Jerusalém. E o lugar onde estava os elementos destinados à adoração, né, o tabernáculo do Senhor, era um lugar chamado Gibeon. Você vê isso aqui no contexto posterior do versículo 37. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Então havia um grupo enorme de pessoas destinadas a estarem louvando, adorando, servindo, cantando e louvando ao Senhor continuamente diante da arca do Senhor. Era a ordenança de Davi. E o verso 38 em diante, você vai ver o seguinte: deixou Obed-edom com seus irmãos um número de 68, e Obed-edom, filho de Jedutum, e a Roça, para serem porteiros, e deixou Zadok, o sacerdote, e aos demais sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto chamado Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e à tarde, e isso segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. E aí ele segue falando mais alguns aspectos da ordem que Davi havia dado para que as coisas concernentes ao culto pudessem estar sendo processadas, estar sendo realizadas. E interessante é que este altar, ou seja, este tabernáculo em Gibeon, aqui é a primeira vez que é mencionado, que é falado a respeito do lugar onde estava o tabernáculo, porque antes ele estivera numa região chamada Nob. Na história você confere isso lá em 1 Samuel, capítulo 21, verso 1 até o versículo 6. Ali foi provavelmente removido o tabernáculo após o assassinato dos sacerdotes de Nob, ocasião, como o registro de 1 Samuel 22, 18 e 19, em que Saul, ao incauto de Davi, buscando Davi para o matar, acusa Abimeleque, que era um sumo sacerdote ali, e os demais sacerdotes que ali estavam, de proteger Davi. Então ele ordena que os sacerdotes do Senhor fossem mortos. Ninguém do exército de Saul quis fazer aquela barbaridade, mas Doeg, servo de Saul, se prontifica e ele então assassina 85 dos sacerdotes do Senhor. Somente um escapa, e possivelmente porque ele estava oficiando no templo, ou seja, na tenda, possivelmente. Você vai perceber que o tabernáculo está então em Nob, e ele fica ali até ao tempo em que Salomão vai então erguer, na verdade, o templo, que você percebe também o registro de 1 Reis 3:4, quando Salomão está ali edificando o templo. Isso dura aproximadamente 50 anos. Então, depois desse registro aqui histórico, eu quero trazer a sua mente para o fato de que este cântico, para celebrar a vinda da arca, foi composto, e certamente ele já era um cântico conhecido, por isso é uma junção de cânticos, e você percebe que Davi, ele concede, ele dá àqueles encarregados, os músicos-chefes, essa adoração, esse canto, para ser utilizado na adoração pública, enquanto traziam a arca do Senhor, lá da casa de Obed-edom até Jerusalém. Você confere isso aqui em 1 Crônicas, capítulo 15, versos 16 a 24, e também na sequência do capítulo 16, versos 5 e 6. Esse cântico nós encontramos com base do Salmo 105, versículo 1 até o verso 5, o Salmo 96, e a composição dele é assim, também o finalzinho do Salmo 106, verso 47 e 48. Então, se você ler nessa sequência, é praticamente o que nós lemos aqui, o registro do canto de Davi, o cântico de ação de graças ao Senhor. E
Este cântico ele possui muitas lições que a gente poderia extrair para as nossas vidas. No entanto, eu gostaria de destacar aqui apenas 2 aspectos, 2 lições, que seria o resultado do louvor e da adoração quando reconhecemos a Deus e o que isso faz, qual o efeito disso na nossa vida. Portanto, o louvor e o reconhecimento de Deus leva-nos, em primeiro lugar, reconhecê-lo como somente Ele é o Senhor. Se você voltar os seus olhos aqui para o texto, o versículo 8, ele já inicia chamando o povo para este reconhecimento. Diz: rendei graças ao Senhor, invoquem o nome do Senhor, façam conhecido entre os povos os seus feitos, cantem-lhe salmos, narrem todas as suas maravilhas. Então é muito importante a gente entender o que Davi tem em sua mente, em sua alma, em seu coração. Ele não só sabia que a presença de Deus era extremamente importante na vida de qualquer homem, de qualquer mulher, na vida de Israel, ou de um povo, como era também extremamente necessário conhecer ao Senhor de forma íntima, conhecer ao Senhor de forma profunda. Por isso ele já está chamando o povo a render honras e glórias ao Senhor, a chamar esse povo a reconhecer os feitos, as maravilhas que o Senhor já havia operado até então. Vários salmos têm realmente a base de sua composição dentro deste aspecto, onde eles narram as histórias dos grandes feitos de Deus, dando a Ele o reconhecimento, dando a Ele o louvor de que Ele é o Senhor soberano, o Deus de Israel, o Deus que com mão poderosa e forte tira o povo do Egito, livra-os do inimigo e concede vitória. Não só concede-lhes vitória, mas também os conduz sob uma promessa a uma terra que lhes havia garantido. E isso também é destacado neste salmo. Quando ele lembra, por exemplo, a aliança feita com Abraão, a aliança feita com Isaac, a aliança feita com Jacó, chamando-os de seus profetas, porque de fato eles exerceram uma função profética, estes patriarcas. Então eles anunciaram coisas que eram referentes a processo redentivo da salvação de Israel, não só o aspecto de eles serem retirados do Egito, mas o Israel espiritual, porque através do descendente, que era Jesus Cristo, esse Israel seria resgatado. Então, esses salmos levam-nos a entender que a gente precisa mesmo conhecer o Senhor. E a ênfase está aqui no verso 11, quando diz: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. A presença de Deus é majestosa. A presença de Deus é gloriosa. A presença de Deus é santa. De fato, nós nos assustaríamos. Nós talvez se deparássemos com a presença de Deus hoje assim, como aconteceu, por exemplo, com Isaías, o profeta, nós teríamos a mesma reação que ele teve. No capítulo 6 de Isaías, quando ele se depara com a glória, com a majestade do Senhor, ele cai prostrado em reconhecimento, porque ele entende a sua posição diante do Deus tremendo. Ele entende que era um miserável pecador, alguém que tinha o problema não só nos lábios, mas na alma. Mas ele chega a dizer: um homem sou eu, um homem de impuros lábios. Um homem que habita no meio de um povo também de lábios impuros. E ele agora diz: meus olhos viram o Senhor. E o que ele ouve são os serafins louvando, adorando, aquele que é digno, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Então, ele reconhece seu estado. É isso que qualquer um de nós haveria de fazer. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós começamos a ter os olhos desvendados para conhecer o Senhor. Só um instante. Nessa hora, a nossa alma, ela encontra-se com aquele que é santo, com aquele que nos ama com um amor que não se entende. Nossa vida é transformada. Nossa vida, quando encontra-se com Deus, é tocada, ela é refeita, porque o Senhor nos tira de uma posição terrível,
era uma posição de morte. É uma posição de afastamento causada por causa da nossa rebeldia e do nosso pecado. Adão, quando falhou, quando pecou, ele não pecou sozinho, porque nós que descendemos dele, juntamente com ele morremos, juntamente com ele pecamos. E por isso fomos considerados agora mortos, separados de Deus. Essa era a nossa situação, até que o Senhor vem e com graça, com misericórdia, nos faz uma promessa de um resgate. Por isso conhecer a Deus é tão importante. A palavra de Deus nos leva a esta realidade. Ela nos chama a reconhecê-lo, a saber quem Ele é. Quando nós conhecemos Deus, então nossa vida muda. E muda totalmente. Você pode ver comigo algumas passagens bíblicas que nos ajudam a compreender essa verdade. A primeira delas também em Salmo, é o Salmo 9, versículo 10, que diz: em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara aqueles que te buscam. Em Jeremias 29, 13, você vê o profeta narrar a seguinte realidade sobre conhecer Deus. Jeremias 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a promessa que Deus faz a qualquer um que se coloca a clamar, a pedir, a suplicar pela sua presença. Moisés, certa feita, clamou ao Senhor por esta presença, ao ponto de dizer: Senhor, se tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Será que nós temos tido esta consciência em nossa vida? Ou estamos desapercebidos, vivendo de uma forma como se Deus não existisse? Mas a palavra nos ensina que Ele não só existe, mas Ele é o galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem. Se você voltar aí, lá para Deuteronômio, capítulo 10, versículo 29, você vai ler o seguinte: de lá buscará o Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o coração e de toda a tua alma. Nós não podemos deixar com que as situações da vida, as dificuldades da vida, as circunstâncias da vida, a correria da vida, roube de nós o tempo realmente dedicado a conhecer o Senhor. E nós conhecemos Deus através de sua palavra. Nós conhecemos Deus quando nós dedicamos nossa vida um tempo em específico. Não podemos nos restringir ou limitar o conhecimento que temos conhecido ou temos recebido de Deus, um pedacinho de um culto aqui ou acolá. Nós temos a sua palavra, Ele nos concedeu a sua palavra, e é através dessa palavra, do seu Santo Espírito, que nós o buscamos e o conhecemos. O Salmo 105, verso 4 diz: buscai o Senhor, o seu poder. Mais uma vez diz: buscai perpetuamente a sua presença. O mesmo registro lá de Crônicas. E se você der mais uma caminhada, ou lá para Hebreus, capítulo 11, verso 6, você vai entender como deve ser essa busca. E o texto diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E por fim, meu irmão, quando você volta os seus olhos para o profeta menor, chamado Oséias, ele nos faz um desafio tremendo. Oséias, capítulo 6, verso 3, a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva cheirôdia que rega a terra. Então corramos e prossigamos, ou conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus.
Essa é uma tarefa diária, essa é uma tarefa constante. E Davi aqui está chamando o povo para esse reconhecimento. Davi aqui está clamando no seu cântico. E todos nós devemos nos lembrar do Senhor, devemos buscar ao Senhor, buscar a sua presença perpetuamente. Então o louvor e o reconhecimento de Deus leva-nos a conhecê-lo com intimidade. E a palavra diz que a intimidade do Senhor é exatamente para os que o buscam, para os que temem e tremem na sua presença, para aqueles que confiam nele, para aqueles que se dobram diante da sua palavra e o obedecem. Segunda coisa, o louvor e o reconhecimento de Deus não só nos leva a conhecê-lo de forma íntima, mas o louvor e o reconhecimento do nosso Deus leva-nos a torná-lo conhecido. Esta é outra coisa que aparece aqui nesse salmo de uma forma muito tremenda. Você continua lendo e quando você chega lá tanto os primeiros versos aqui, né, do início do cântico quanto no meio do cântico, você vai ver a mesma ideia, que é a exaltação ao Senhor, é a proclamação dos seus feitos, mas agora de um dos feitos do Senhor, que são os mais célebres, o mais importante, no sentido, para mim, para você, daquilo que nós sabemos de Deus. Ele diz lá no Salmo, no texto de 1 Crônicas 16, verso 24, anunciai entre as nações a glória do Senhor e entre todos os povos as suas maravilhas. Qual a maior maravilha que Deus tem feito na nossa vida, ou por nós, meus irmãos? Não é simplesmente o fato de nos trazer existência e nos suprir com o fôlego de vida, com o pão, com a água, nada disso. Mas é o que está no verso 24, diz anunciar, verso 23, cantai ao Senhor todas as terras e proclamai a sua salvação dia após dia. Então, quando nós conhecemos a Deus e o reconhecemos, é natural na nossa vida torná-lo conhecido. Quando você recebe uma boa notícia, o que normalmente você faz? Você transmite ela a outro. Não é assim? Às vezes você recebeu uma boa notícia lá de um parente, e aí quando você encontra com outro parente ou com um amigo que conhece aquela pessoa, você diz, você lembra de fulano? Sim, pois foi aprovado assim, passou na faculdade, não é? Conseguiu o trabalho que precisava lá. É natural nós falarmos boas notícias. Boas notícias nos trazem alegria, boas notícias nos trazem contentamento. Ela não só traz alegria, mas ela nos faz viver de forma entusiasmada. Não é? Cheio de vida, cheio de vontade de viver. Pois a maior de todas as notícias foi dada aos cristãos, não para guardar, não para simplesmente fazer-nos alegres, mas foi para a gente compartilhar. Esta notícia é a notícia do Evangelho, é a notícia da salvação do nosso Deus, é o anúncio às nações dos feitos do Senhor, de como o Senhor em toda a história chamou um homem, fez dele um povo, prometeu ao homem a salvação, e através daquele homem que era Abraão, através daquele povo que era Israel, Deus traz o descendente, que é o Cristo, que é o Messias, que é a nossa salvação. Esse Deus tremendo, a ele, Davi aqui, nos conclama a dar honra, glória. Ele diz, glória, majestade estão diante do Senhor, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, famílias dos povos, glória e força. Tributai a devida glória ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Tremei diante dele. Alegre-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Este Rei poderoso, este Rei vitorioso é Jesus. Ele é o Redentor amado, Ele é o Messias prometido, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Salvador. A anunciar entre as nações esta glória. A palavra do Senhor diz que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher do conhecimento do Senhor. Esta é a glória. E por isso nós temos que proclamar a salvação do nosso Deus dia
após dia. Algumas passagens nos faz entender essa realidade de forma clara. Romanos, por exemplo, no capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ainda em Romanos 15, 4, Paulo diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos nós esperança. Por que ele falou isso? Porque através da pregação do Evangelho, a palavra de Cristo, é que esta redenção em Cristo é chegada a todos os homens. Deus concede a salvação e isso é feito através da pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos os feitos do Senhor, quando nós falamos a respeito da sua salvação, aquele que ouve tem a oportunidade de se arrepender e crer. Em Mateus 10, 7, nós vemos o seguinte. Você pode ler aí comigo também, na sua casa. Mateus capítulo 10, versículo 7. Jesus orientando os seus discípulos e enviando-os para fazer exatamente isso, pregar o Evangelho. E a palavra é essa: à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. O Evangelho do Senhor Jesus é a boa nova que o homem carece e precisa para ser salvo. Em Isaías, no capítulo 61, do verso 1 até o verso 3, o profeta prediz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa é a razão do nosso chamamento. Essa é a razão porque a igreja está presente na terra. Não é apenas conhecer o Senhor, não é por ele ser resgatado simplesmente, mas é exatamente por causa do louvor que somente a ele é devido, por causa do reconhecimento da adoração, porque adorar é um serviço constante e contínuo àquele que é digno, Jesus. Nós anunciamos a sua salvação. Filipe, o evangelista, entendeu isso, os apóstolos entenderam isso, os irmãos primitivos entenderam isso. Quando você vê Filipe, por exemplo, no capítulo 8, versículo 35, está escrito a seu respeito: então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, que era Isaías 53, anunciou o evangelho de Jesus àquele etíope. Uma única pessoa no deserto foi buscada por Deus. Porque Deus elegeu, Deus escolheu os seus servos e Ele os buscará de todos os cantos da terra. Mas antes da gente dar seguimento a isso, quero ler mais duas passagens. A primeira dela em 1 Coríntios 1, 21, onde Paulo diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Embora a pregação seja loucura para os que creem, como diz Paulo, é poder de Deus. É loucura para os que se perdem, mas para os salvos, poder de Deus, perdão. E é por isso que Jesus já havia nos ordenado em Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 19, com a seguinte comissão. Falou-lhe Jesus: toda a autoridade foi-me dada, tanto no céu quanto na terra. Ide, portanto,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Verso 20 ainda, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A tarefa primordial da igreja em conhecer o Senhor é também torná-lo conhecido. A igreja não se reúne apenas para adorar. A igreja adora pregando o Evangelho. A igreja adora fazendo o nome do Senhor ecoar nos 4 cantos dessa terra a todos aqueles que ainda não ouviram essa mensagem de graça e de redenção. E como eu disse, o Senhor, Ele nos remiu. É interessante desta expressão do cântico de 1 de Crônicas 16, é exatamente o registro do verso 35, quando o registro diz: e dizeis, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graça ao teu santo nome e gloriemos no teu louvor. Parece que Davi, ele tinha conhecimento de uma forma ou outra desta passagem profética, como por exemplo o registro de Deuteronômio 4, 27, ou do registro de Deuteronômio 28, 64, ou de todo o capítulo de Levítico 26, quando o Senhor Deus está narrando e falando através do seu servo Moisés de que aquele povo um dia seria disperso. Isso também é dito por Salomão na sua oração quando consagrando o templo em 1 Reis, capítulo 8, verso 48 e 50. Isso bate com a expressão de Isaías no capítulo 40, verso 1 a 11, onde é predito que Israel havia sido espalhado e que o Senhor haveria de reunir todo o seu povo. Por isso, essa passagem faz esse pedido: salva-nos, ó Deus, de nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graça ao teu nome e nos gloriemos no teu louvor. Esse texto, essa oração vai se encerrando assim, mas eu gostaria de encerrar esta palavra com um finalzinho exatamente do Salmo 96. Quando você lê o Salmo 96, você percebe uma coisa muito interessante. Você percebe que o salmista entendia que o Senhor é aquele que vem. Ele não viria apenas para dar a sua vida em resgate de muitos, como de fato fez. Ele nasceu, ele viveu uma vida santa, ele cumpriu os mandamentos, ele deu a sua vida em resgate por nós naquela cruz, morreu, ressurgiu dos mortos, foi assunto aos céus e de lá ele vai voltar. Agora, dentro dessa expressão do Salmo, como reto juiz. Porque o reino de Deus é assim, é um reino de justiça e de fidelidade. Isso bate com Isaías, capítulo 11, verso 1 a 9, falando sobre o reino do Messias, o reino do servo do Senhor. É um reino de justiça, é um reino de fidelidade. É aprove Deus nos chamar para este reino. Nós que não tínhamos justiça própria, porque a Bíblia diz que nossas justiças são como trapos da imundícia. E aqui o verso 13 fala na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Isso faz-me pensar em 1 de Pedro 2,9. E eu quero encerrar com essa palavra. A carta de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Os irmãos conhecem bem essa passagem, diz: vós, porém, sois raça eleita. Vós sois sacerdócio real. Vós sois nação santa, vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus, e tem uma finalidade: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que nós reconhecemos o Senhor. É por isso que nós conhecemos o Senhor e buscamos conhecê-lo cada vez mais e com intimidade. Buscamos obedecer a sua palavra. E é por isso que nós também buscamos tornar o nome do nosso Deus conhecido. Se você que me ouve está entendendo que a salvação foi prometida, a salvação foi realizada, e esse Salvador ainda virá, mas agora virá para julgar o mundo,
julgar os homens, julgar os povos, consoante a sua justiça e a sua fidelidade. E ele, diz a Bíblia, não terá por inocente o culpado. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. E para pagar o preço pelos pecados, ele já deu o Cristo, que é o Messias. É por isso que eu e você precisamos reconhecer esse grande Deus, como fez Davi. Entender a importância da presença de Deus, não na nossa casa, né? A estrutura, o ambiente, a construção, um prédio, mas aqui dentro, na casa chamada coração. Casa feita não por mãos humanas, ali sim Deus habita. O templo foi feito e o próprio Salomão reconheceu que essa casa para que o Senhor nela habite. O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no coração daquele que é contrito, daquele que se arrepende, daquele que entende a necessidade que tem da presença de Deus, daquele que entende que sem Deus ele não é nada e nada pode fazer. Se você é essa pessoa, eu quero lembrar você um texto da palavra do Senhor, que é de 1 de João, capítulo 1, verso 9. Porque pecadores, de fato, nós somos. Mas há um caminho, há uma resposta, há uma solução para nós. E a palavra diz, se nós confessarmos os nossos pecados, a Ele, o nosso Deus, Ele, o nosso Deus, que é Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você já fez isso? Glória a Deus. Mas se você nunca o fez, eu quero desafiá-lo a fazer agora. Eu quero convidar você a reconhecer que só Deus é salvação. Só Deus é o Deus de toda a terra. Nele há salvação. Ele é o Deus que fez todas as coisas que os nossos olhos podem contemplar e até aquilo que a gente não consegue ver com os nossos olhos. Ele o fez. Coisas micro e macro, grandes e pequenas, perto e distantes. Ele é o Senhor do universo. A terra ele a formou, diz a Bíblia, e é como o estrado de seus pés. Mas esse Deus tremendo e grande é um Deus cheio de amor e de misericórdia. E Ele enviou Jesus, seu Filho amado, diz a Escritura, para morrer por mim e por você, para pagar o preço, o perdão dos nossos pecados, nós temos em Cristo. E para alcançar isso é necessário reconhecê-lo como Deus. Mas não só, reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossa vida. Nós acabamos de ler, você viu isso aqui. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você sente o peso da sua injustiça? Você sente o peso do seu pecado? Você percebe, como Isaías percebeu, a sua miséria diante desse Deus tremendo e santo? Então, clame como Isaías. Fala, Senhor, ai de mim, estou perdido. Tenha, Senhor, misericórdia de mim. Perdoa-me o meu pecado. Lava-me completamente, sara-me. Escreva o meu nome no livro que escreveste, o livro da vida. Receba-me como um filho, como um servo. Peça a Deus por esta graça. Porque a Bíblia diz, buscai o Senhor e o seu poder. Buscai-o perpetuamente. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz que hoje é tempo de buscar a presença de Deus. Porque se nós o buscarmos em tempo de podê-lo encontrar, Ele se deixará achar. É, na verdade, o contrário. Porque Deus que está vindo ao seu encontro. É Deus que vem ao meu encontro. É Deus que vem ao nosso encontro por Cristo Jesus e por sua palavra. E se essa palavra está chegando no seu coração, se ela está fazendo sentido para você, se alegre, regozije-se. Assim como o salmista nos desafiou a fazer, alegre-se os céus, exulte a terra, porque o Senhor vem, Ele vem julgar. E quando Ele assim fizer, Ele vai considerar a mim e a você que o reconheceu, que clamou por seu perdão e graça, que obedeceu os seus mandamentos, que o serviu com fé. Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, porque o julgamento, embora seja feito a todos, nós haveremos de receber a imputação da justiça do Cordeiro de Deus e vamos ser considerados justos para sempre na presença do Pai. Então, vamos orar. Eu quero orar por você. Está entendendo essa palavra? Quero orar por você que deseja realmente entregar a sua vida com plena confiança somente ao Senhor Jesus. Porque às vezes sua fé está dividida. Você confia no Senhor e confia em outras coisas. Confia apenas em Deus, porque só Ele pode salvar.
Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por tão grande graça. Oh Deus, tremendo Deus. Obrigado por esta salvação. Obrigado por ser chamado filho do Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nos tem chamado para conhecê-lo, mas também nos tem chamado para tornar-te conhecido. E outros, ó Deus, hoje conhecem e estão reconhecendo o teu nome por sua palavra e espírito. O Senhor mesmo que está convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós, os homens, é a sua palavra, é o Senhor, é o seu poder que faz isso. O Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor resgata-nos do tremedal de lamas. O Senhor nos firma os pés sobre a rocha que é Jesus. O Senhor nos dá vida e vida eterna. Obrigado, Senhor, por isso. E o Senhor está hoje salvando esta vida. Ó Senhor, receba a oração deste novo servo, desta nova serva, que agora reconhece: Senhor, perdoa-me, Senhor, salva-me, Senhor, escreva meu nome no livro da vida, Senhor, me ensina os teus caminhos, Senhor, me ajude a te conhecer e, Senhor, me ajude a te tornar conhecido. Ó Deus, ouça a oração deste servo, ouça a oração desta serva, e que o Senhor seja glorificado pela vida destes que agora se achegam à tua presença. É a nossa oração, é a nossa gratidão e louvor ao teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você fez pela primeira vez esta oração, está rendendo sua vida ao Senhor, então leia a palavra. Comece a ler a Bíblia. Ainda que você, no início, não esteja entendendo muitas coisas. Comece a ler. Lê toda a Escritura. Pode contar com a minha ajuda, com a ajuda da igreja, de um cristão aí na sua família, na sua casa. Conte com a ajuda dele. Peça a ele para te ajudar a entender. Mas antes, peça sempre ao Espírito do Senhor para te ajudar a compreender, para te ajudar a observar esses mandamentos, essas ordenanças, essas palavras de vida que Deus nos concede nas Sagradas Escrituras. Também, ore. Orar é falar com Deus. Você sabe fazer isso. Você sabe falar com as pessoas. Então fale também com o seu Deus agora. Fale com o seu Salvador. Fale com Ele dia e noite. Ao acordar, ao meio-dia, ao deitar. Fale com Ele. Ele é o teu amigo. Ele prometeu que estaria presente na sua vida. E nós vimos nessa noite que a presença de Deus é o que é mais importante na vida do ser humano. O homem pode ter tudo. Se não tiver Deus, ele não tem nada. Jesus mesmo disse, poderia ganhar o homem, o mundo inteiro, se ele perder a sua alma, de que valeu? Então, meu irmão, o maior valor está na presença de Deus. E a melhor coisa para nós é andar na presença dele. Portanto, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. É o conselho da palavra. Pode contar conosco, né? E nós esperamos em breve, e oramos por isso, para que Deus nos conceda a graça de logo poder voltar a nos reunir como igreja de forma presencial. Nós estamos já estudando algumas coisas sobre isso, estamos orando. É muito difícil tomar essa decisão. Não pense você que é fácil. Né? Envolve a segurança de vidas, envolve respeitar critérios, leis e ainda estar preparado para fazê-lo. E infelizmente o nosso prédio, como é pequeno, não comporta muitas pessoas. E a equipe que temos aqui quase que dá já o número daqueles que são necessários para fazer este momento cultico e transmiti-lo para que ele chegue até você, a sua casa. Então, continue orando, assim como nós temos orado, confiando a Deus, porque Ele no tempo certo vai cumprir o propósito dEle. Ele vai dar uma solução, Ele vai abençoar para que a gente possa continuar vivendo, pregando o Evangelho, se reunindo como igreja, aonde, da maneira como Ele aprouver, mas a gente vai estar glorificando a Ele, conhecendo a Ele e tornando o nome dEle conhecido. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Amém? Você, por favor, receba a bênção apostólica e tenha uma semana de vitória. Tenha uma semana na presença do Senhor. Tenha uma semana de anunciação, de proclamação dessa boa notícia, porque tem muitos lá fora que ainda precisam ouvir isso dos seus lábios, que Jesus é Salvador. Receba a bênção. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor repouse sobre a sua igreja. Aqui, nesta hora, presente, aqueles que ouvem-nos nessa hora, e a igreja do Senhor espalhada em toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe.